para cobrar caro. Cobrar caro. Pode ser 100 mil reais, diretor. Tá bom? 100 mil, tá bom. Então, vou falar aqui o guia das reuniões que eu uso para vender projetos de mais de 100 mil reais, pode ser? Boa. Beleza. Existe um script mágico, secreto, que eu uso para vender esses projetos, né? Claro que não, né, diretor? Pô, brincadeira. Se fosse fácil assim, né? Mas vamos lá. Bom, a gente, profissional criativo, no geral, não aprende a mostrar o valor do nosso trabalho e também não aprende a conduzir bem um processo comercial. No fundo, vender, né? Então, a ideia aqui não é dar uma receita mágica, ainda que quero dar ideias que vão ajudar muito aí nesse processo. Tem um método, né, que a gente usa, que é o método DEF, que é descoberta, encantamento e fechamento. Seguindo essas 3 etapas, ou esses 3 pilares, a gente consegue ser muito mais efetivo em apresentar uma boa oferta, negociar bem o trabalho e fechar esse contrato. Então, eu vou comentar aqui esse DEF, que é descoberta, encantamento e fechamento. Eu vou comentar isso dentro de um guia de reunião de sucesso, se a gente pode chamar assim. É o processo que eu uso para fechar os nossos clientes aqui. Aqui, sempre foi mexer, eu achei que tinha dado zica. Então, seguindo. É o que eu uso para fechar tanto projetos menores, às vezes de 5, 10, 15 mil reais, e até projetos maiores de mais de 100 mil. Então, primeira coisa, né? A reunião começa antes da reunião. Então, todo o preparativo, como você está posicionado no mercado, como está o posicionamento das tuas redes sociais, tudo isso já vai influenciar diretamente na forma que esse cliente vai te perceber. Isso é claro. E quando o lead chega, aí podem ser de diversas formas. Pode ter sido uma indicação, pode ter sido você, prospector, que conseguiu uma reunião, pode ser que ele te encontrou através de uma rede social. Mas aí a questão não é nem por onde ele veio e como vai ser o processo exato. 1 ou 2 reuniões, ligação de áudio, ligação de vídeo, presencial ou online. Acho que isso é detalhe. No fundo, é importante entender essa metodologia e seguir esse processo. A descoberta precisa ser feita independente se ela é presencial, se ela é em uma reunião, se ela é no WhatsApp, tá? Mas o que é a descoberta? A descoberta é entender o que está apertando o calo da pessoa. Eu vou dar um exemplo real que aconteceu aqui hoje, tá? Então, chegou um lead por anúncio patrocinado aqui para o estúdio. Então, a mensagem padrão, né? Olá, tenho interesse. E aí ele falou assim, precisamente assim, criar uma marca /logo. Qual o valor? Essa foi a conversa, tá? Oi, fulano, como vai? E aí, eu parti para a conversa além do preço e da logo, né? Então eu falei, primeiro eu preciso que você me fale um pouco de você, do seu trabalho. Que segmento você atua? Por que estão precisando de uma logo? E aqui eu usei a linguagem do cliente mesmo, tá? E ainda respondi sobre o preço que ele perguntou. O preço depende do teu objetivo. Temos um projeto visual, uma logo, e temos um trabalho de consultoria, de posicionamento de marca. Mas eu preciso entender melhor o que você está passando e aí eu consigo te dizer. Então aqui é basicamente, independente dos termos que você use, etc., a gente está falando aqui de descobrir o que ele realmente precisa. Ele me falou que precisa de um logo, mas isso é muito superficial e eu não acredito nisso e ele também não acredita nisso. E olha só que interessante a resposta. Sou fulano, médico com pós-graduação em X, não vou expor aqui. Minha prática é direcionada especialmente para pacientes, nananã. Então ele fala aqui. Estou vivendo de plantão. Não possuo clientes particulares. Sem clientela.
Estou na dúvida se faço uma marca ou logo. Então aqui você vê que o cliente não tem clareza. Nem ele sabe direito o que ele quer ou qual que é o termo correto. E ele não sabe se ele abre com a esposa, que também é médica, ou não. Então aqui já tem um problema estratégico. Tá? Quero uma logo que traga riqueza e luxo. Sei lá. O cara tá misturando tudo, né? O cara quer cliente, mas ele quer uma logo bonita. No fundo, fazer a logo não vai trazer esses clientes, né? Algo que mostra que é de valor. Começou a ficar interessante. Mesmo que hoje eu não tenha isso. Irei focar em buscar clientes de alto padrão. Consultas demoradas, onde respeito o paciente e cliente que possui condições de pagar por isso. Então a gente vê aqui um pouco nessa bagunça também o cara deve estar sem dormir, morrendo de trabalhar, a gente entende, né? Ele nem tem que saber essas coisas mesmo. Mas você vê que ele não tem clareza. E ele tem um problema muito maior do que uma logo, tá? Esse é o processo de descoberta. E claro, eu vou levar ele para uma reunião para conseguir destrinchar ainda mais essa descoberta. E aí eu vou entrar em perguntas. No caso desse médico, ele não tem um negócio ainda, né? Mas quando é uma empresa que já tem uma estrutura, já entendi um pouco melhor, tipos de pergunta que você pode fazer para essa descoberta. São perguntas relacionadas a negócio e não relacionadas a design gráfico. Então você não pergunta assim, mas que cor vocês gostariam de ter na logo? Cara, é a pergunta mais desnecessária do mundo nesse processo, né? Você tem que perguntar, por exemplo, que objetivos e desafios vocês estão enfrentando? Quais são os canais de aquisição de vocês? Por onde os clientes chegam? Você entende? São perguntas que você não vai entregar, no geral, né? Uma coisa que vai resolver o canal de aquisição dela. Mas mostra que você não está falando sobre apertar um botão para entregar uma arte, mas que você é um consultor, um estrategista, alguém que entende de negócio. E uma identidade visual, uma estratégia de marca, post para rede social, tudo isso tem que ser estratégia de negócio. Na nossa apresentação comercial, que no nosso produto, o sistema do designer que vende, tá o link na descrição ali. Você encontra o modelo da nossa apresentação comercial. E tem uma lâmina que a gente diz assim: branding e design não são embelezadores, são ferramentas de negócio potencializadores de resultado. Isso tem muito mais valor, não tem, diretor? Faz mais sentido, né? Então, como surgiu a marca de vocês? Onde vocês querem chegar? Quais problemas vocês têm com o time interno, com pessoas e tal? Ou o que impede vocês de ter o dobro do tamanho hoje? Então, você vai fazendo perguntas mais relacionadas a negócio e deixa esse cara falar, escuta ele, deixa ele chorar todas as pitangas. E aí, você vai completando esse processo de descoberta. Você entende? Cara, só nisso aqui pode ter sido uma conversa já de 1h30, né, diretor? E a gente ainda não falou de design gráfico. Porque, no fundo, o empresário, igual esse médico, ele não vai me pagar só por um trabalho de design. Ele vai me economizar, ele vai me pagar, né? Para estar na frente dos concorrentes dele, para conseguir lotar essa agenda, para ter ganhos econômicos, economizar tempo, estar bem posicionado. Que são alguns benefícios maiores que o nosso trabalho pode dar para ele. E até perguntas que talvez o cliente não saiba responder. No fundo, como vocês se diferenciam no mercado? Vocês têm visão, missão e valores claros? Né? E aí, esse médico, por exemplo, que chegou aqui, você percebe que ele até tem uma clareza desse diferencial. Que olha, como que funciona uma consulta hoje? Eu vou lá, seja particular, seja público, o médico, eu vou ficar 5 minutos na frente do médico, ele vai me receitar um remédio e eu vou embora. No geral, 90% dos casos é assim que funciona. Esse cara já tem uma noção de diferencial. Eu vou escutar o cara com paciência. Então, isso é um ponto muito positivo. E a gente vai destrinchando esse processo de descoberta. Por quê? Quando a gente for apresentar o nosso projeto, a gente vai colocar coisas nessa apresentação, nessa oferta, que vão resolver diretamente a dor do calo desse cara. Então, beleza.
amarramos essa parte. A gente vai para a parte de encantamento, né? E aí, esse encantamento, no geral, a gente já vai fazendo nessa conversa, mostrando que você entende essa pessoa, que você tem autoridade já no que você está entregando, comentando de cases que você já trabalhou e assim por diante. Mas a grande coroa desse encantamento é uma apresentação comercial muito bem feita. É ter uma série de slides mesmo, que contam uma história, que mostra a resolução desses problemas e assim por diante. Então, aí você fala pouco sobre você e muito sobre o cliente. Pouco sobre quem você atendeu e muito sobre como isso resolve a dificuldade que ele tem, ou como isso é uma ponte até o objetivo que ele tem, e assim por diante. Ele quer saber, no fundo, o que ele vai ganhar com isso. Como você pode ajudá-lo nesse processo. E não se você já atendeu clientes no Brasil e na Europa, sei lá, né? E aí, esse processo de encantamento é onde você garante o contrato alto. Por quê? Tem um case, a gente fechou esse ano, foi um projeto de mais de 100 mil reais, tá? Estratégia de marca, design, etc. E aí esse cara, a gente estava num processo ali de prospecção, relacionamento e tal. E aí, ele achou, quando a gente marcou realmente a apresentação do projeto que a gente ia fazer para ele, do orçamento e tudo mais, ele achou que a gente ia fazer rede social para ele. Ele achava que a gente ia fazer, sei lá, post para social media e tal, que a gente era uma agência de marketing. E tá tudo bem ele pensar isso, mas eu tenho que mostrar que eu não sou isso. Apenas, né? A gente até faz isso, mas a gente não é só isso. Então, a gente foi montando toda essa apresentação, que inclusive é a que está no sistema do Designer que Vende, esse nosso produto aí, que você pode ver na descrição. Conscientizando ele disso tudo, mostrando a nossa metodologia, o que isso ia resolver daquilo que a gente conversou e assim por diante. E aí, quando eu fiz a proposta final ali, falei, olha, então o nosso projeto a gente faz isso, custa tanto, foi 135 mil reais. E beleza. Sabe o que ele perguntou, diretor? O que você acha que ele perguntou? Eu apresentei o preço e tal, ele fez uma pergunta. Que pergunta você acha que foi? No Pix ou... Não foi tanto assim. Ele perguntou, isso aí a gente paga todo ano? Tá bom pra você? Claro, né? Até não é um contrato de 12 parcelas de 11 mil reais, tá? Não é. Mas essa é a percepção do cara. Falou, cara, esses caras podem resolver tanto que eu preciso continuar já o trabalho. Eu nem sei direito o que ele vai me entregar, mas eu quero continuar o trabalho com esse cara. Essa é a percepção. Então, um processo de encantamento bem feito é o coração da coisa. A forma que você apresenta o que você faz. Então não é identidade visual para deixar a sua marca mais atrativa. Identidade visual XPTO. Não é uma coisa genérica, simples, mas é você criar uma oferta, a forma de apresentar isso como uma resolução estratégica de comunicação, como realmente uma solução de problema. E não como uma entrega de hora, uma entrega de mão de obra, comprar o seu tempo e assim por diante. Beleza? Até aí tá pegando, diretor? Beleza. Então, e aqui é interessante entender, né, que para você construir a sua oferta, para você construir esse processo bem feito, ganha aquele que escuta mais. Eu falei num outro vídeo que pessoas introvertidas, estatisticamente, têm mais resultado em vendas do que pessoas extrovertidas. Então, na negociação, ganha quem pergunta certo e ganha quem escuta mais. E a gente tem uma oportunidade gigante quando a gente está numa reunião com o cliente. Porque ele muitas vezes não sabe o que ele espera. Ou ele espera só que a gente vai apertar um botão e ter uma logo ali para ele. Até eu tive reuniões comerciais recentes que eu entrei no processo ali de, enfim, prospecção, agendou a reunião, fomos para a reunião.
E aí, 2, né? Eu fiz essas... foi um dia que eu fiz 3 reuniões. E aí, as 2 primeiras, os 2 falaram assim: ô Thiago, desculpa, mas o que você faz mesmo? A gente vai conversar do que aqui na reunião? Porque, porra, um empresário ocupado pra caramba, um monte de coisa pra resolver. Ainda consegui a reunião com o cara. E ele nem lembrava se eu ia fazer um projeto lá arquitetônico, resolver o problema do encanamento lá da empresa, ou se eu ia fazer um negócio de comunicação pra ele. Que maravilha o cara perguntar do que a gente vai conversar, porque eu tenho uma carta branca pra ditar o tom dessa conversa. Não é? Isso é espetacular. É uma porta muito aberta. E falando então de fechamento, porque a gente passa pela descoberta, o encantamento, e falando de fechamento, a gente vai falar aí de negociação. Flexibilizar a forma de pagamento, colocar um método de empilhamento de receita, né? Como eu falei no vídeo da receita previsível. Colocar facilidades no meio de pagamento. Colocar bônus para acelerar esse fechamento. O serviço criativo, no geral, não tem tanta urgência, né? Então, colocar algum bônus de fechamento, alguma condição de fechamento. E, especialmente, mostrar cases, mostrar projetos que vão tornar muito claro o que você vai entregar, o que você vai resolver, mas que não seja um portfólio feito para designer curtir. Não é um portfólio com 1 milhão de mockups, né? Mas que também mostre parte desse trabalho estratégico, desse trabalho diferencial que você tem. Tem um amigo meu, que a gente está numa mesma comunidade digital aqui, e ele é um cara que faz design para lançamento, para infoprodutos, perpétuo, enfim. E ele agora embalou a coisa aí com uma narrativa de que, não só uma narrativa, né, mas tem uma entrega, de que ele estuda o criativo, estuda a página e ele aumenta a taxa de conversão dos cliques, a taxa de conversão da entrada nas páginas, preenchimento do formulário, a partir de um trabalho de análise de dados, por exemplo. Então, poxa, isso é espetacular, porque o cara não faz só arte ou landing page, o cara faz um trabalho que realmente impacta em números, não é? E vende a recorrência, né? Porque, pô, você tem um perpétuo. O perpétuo está com custo tal, o perpétuo está com tal taxa de conversão. Aí você coloca uma página nova ali do perpétuo. Pô, na outra semana você vai saber, ou até antes, você vai saber o quanto que o seu trabalho impactou, positivamente ou não, né? E aí você vende a recorrência, porque você vai atualizando isso, mantendo esse trabalho de forma constante. Isso é uma forma espetacular de oferta e de que acelera o fechamento, né? Uma condição que acelera muito o fechamento. Então, para a gente fechar, o que é importante você entender e já ter certa expectativa? Quando uma pessoa chega para conhecer o seu trabalho, ou as pessoas chegam, apenas 3% delas estão prontas para realmente comprar, diretor. Para falar assim, pô, eu quero ir lá e comprar. Então vamos supor que num mês você conversou com 8 pessoas. A chance de você vender fácil, assim, muito rápido, é pequena, né? Como eu não sou de exatas, tenho a licença de pesquisar aqui. 3% de 8 é 0,2, ou seja, ou você vende um projeto muito barato ou você não vende. Os outros 97% das pessoas que entram em contato com você ou que você aborda, elas precisam melhorar a sua consciência. Elas precisam estar mais conscientes de que precisam te pagar. Elas precisam estar mais convencidas de que precisam desse projeto. Então, quando você manda a proposta e o lead não responde, diretor, acontece ou não? Você manda pro cara, o cara sumiu, né? Por quê? Ele não é dos 3%, pô. Então, o que você tem que fazer? Não desistir do lead, ora, né? Esse lead mesmo, que eu tô contei essa história para vocês, foram... Setembro, outubro, novembro, dezembro... Foram 5 meses de prospecção para conseguir a reunião com o cara. 5 meses. E depois também de apresentar e tal, o cara ficou mais 1 mês. Viajou, não sei o que e tal. Mais 1 mês e eu atrás do cara. De forma tranquila, sabendo do jeito que eu tava pisando ali. Mas, pô, foi 6 meses de trabalho para fechar um contrato de R$135 mil. Tá ótimo, né? Não tô nem reclamando, é claro. Mas o que eu quero dizer, pô, a coisa não é assim, simples, no estalar de dedos. A gente precisa ter um sistema de processo comercial,
um sistema de descoberta, encantamento e fechamento que nos ajude nesse processo. Beleza, diretor? Você tem mais alguma dúvida? Diz aí. Alguma etapa que você quer saber ou não? Aproveita. Bom demais. Esclarecedor. Tem alguma dúvida ou não? Desse assunto não. Fechou? Então, beleza. O diretor falou que fechou. Mas você pode ser que tenha alguma dúvida, quer saber alguma coisa a mais. Então, os comentários aqui estão completamente abertos para a gente conversar. Eu respondo pessoalmente os comentários e espero aí a sua resposta, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.